Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o discurso de Bolsonaro lá na ONU e também sobre os planos de Tasso Gereissati para 2022. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like se gostar do vídeo. Pessoal, então Bolsonaro discursou, não vou detalhar, eu até pensei em fazer um vídeo analisando o discurso, mas olha, sinceramente não dá. Tem muita gente fazendo bons comentários, tentando aprofundar um pouco mais nas mentiras que ele contou. Então a gente fica envergonhado, mesmo sabendo que seria aquilo. Eu não esperava nada de diferente. Muitos pensaram, Bolsonaro vai ser agora o Bolsonaro pacificado, Bolsonaro equilibrado depois da carta do Temer. Dá sinais de que ele continua o mesmo e não é uma simples carta de recuo que o transformaria naquilo que ele nunca foi. Então vamos ter que aguardar o que virá depois, desse discurso. Mas um dia como hoje, além de me encher de vergonha, me coloca para pensar no que gerou Bolsonaro. E essa é a pergunta que tem que se fazer. Não dá para negar que a fake news aí, essa disparo em massa de mentiras contra o Haddad, contra o Ciro, coisas absurdas contra seus opositores, tenham beneficiado o Bolsonaro em 2018. Claro que beneficiaram. Não dá para negar que a facada foi também importante para gerar uma comoção no país, esse sentimento antipolítico, o lavajatismo. Tudo bem, mas se a gente ignorar que os erros e contradições do PT no poder ajudaram a criar esse ambiente, entre aspas, perfeito para o Bolsonaro surfar, a gente corre o risco de não compreender e em 2022 eventualmente ajudar com que Bolsonaro ou acabe, de certa forma, tentando resgatar esse sentimento, ou mesmo que Lula seja eleito, que a gente incorra nos mesmos erros, porque Lula dá sinais de ser o mesmo de antes, tem se encontrado com as mesmas pessoas que ajudou a trazer o Brasil nesse fundo do poço que estamos agora. Sem falar no que o PT aprontou durante a campanha, apresentando Lula preso, condenado em segunda instância, que o impedia de concorrer. Mesmo assim, o PT preferiu mentir para a população, colocando o Lula até o limite, em vez de apresentar o Haddad como candidato, falando a verdade ali, o que ele defendia, o que ele não defendia, para aí sim o povo escolher com a maior tranquilidade. Mas não, o PT mentiu até quanto pôde e deu no que deu, aqui estamos. Lembrando que as pesquisas, como os bolsonaristas não gostam de encarar a verdade, eles tentam dizer que as pesquisas mostram que Bolsonaro perderia. Não, mostravam que Bolsonaro perderia bem antes das eleições, mas as pesquisas na eleição mostravam ali que o Haddad perderia feio para o Bolsonaro, como acabou perdendo no final. Então o PT tem responsabilidade sim e a gente tem que encarar essas questões para ajudar a arejar um pouco o ambiente muito polarizado. E essa polarização que Bolsonaro e Lula alimentam não é nem um pouco benéfica. A gente precisa então tentar criar um espaço para um debate de ideias, de projetos, que isso sim é que vai tirar o Brasil da situação em que ele se encontra. Bom, e falando de Tasso Gereissati, no dia 14 de setembro, o Tasso Gereissati deu uma declaração em que ele disse que não pretende concorrer, então, à reeleição. Ele é senador, o seu mandato acaba ali no comecinho de 2023, quando há a troca daqueles que foram eleitos em 2022. E então, de acordo com ele, que está com 72 anos, está ali com o desejo de ficar com a família, com os netos, e que tudo isso pode pesar na decisão de parar com a vida política. Sim, isso realmente está sendo avaliado e eu acho que além dessa questão da idade, que ele próprio diz, a questão da família, o Tasso tem algumas complicações de saúde que talvez realmente façam com que ele, em 2023, no comecinho ali, se afaste da vida política. Não sei se ele afastará dos bastidores, falarei disso mais pra frente. Bom, meus amigos, então juntando com essa questão da idade, com essa questão da saúde, da vontade dele de ficar mais perto da família, tem que olhar também o cenário político. O Camilo Santana, atual governador, está aí no seu segundo mandato, não pode continuar em 2023. Então ele está agora como pré-candidato ao Senado e aparece muito bem colocado nas pesquisas e tudo indica que vai ser eleito com certa tranquilidade. Porque ele é muito bem avaliado, e em todos os cenários testados ele aparece com uma larga vantagem, inclusive quando o próprio Tasso aparece concorrendo ali contra ele. E mesmo assim, os dois não se enfrentariam. Hoje eles estão com uma relação muito boa e não há clima no Ceará para que houvesse uma disputa Camilo Santana contra Tasso Gereissati. E aí eu pensei, falei, então, se ele alega essas questões, Tasso Gereissati então não vai nem concorrer nas prévias do PSDB.
Só que foi confirmado que ele continua como um pré-candidato ali ou como um candidato dentro do PSDB para se tornar o candidato do partido a presidente da República em 2022. E aí ele está junto com os já conhecidos e mais falados João Dória, Eduardo Leite e também Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. E aqui algumas matérias vão destacar que, apesar de ser um nome de peso no PSDB e ter se fortalecido no cenário da pandemia, já que ele tem uma atuação muito boa na CPI da Covid, o senador cearense não tem circulado em busca de apoio, diferentemente de Leite e Dória, que têm viajado o Brasil. Essa tranquilidade do Tasso Gereissati, vamos chamar assim, chegou a levantar a possibilidade de que ele e o próprio Arthur Virgílio, eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso, abririam mão da própria vontade de ser o candidato do PSDB para apoiar Eduardo Leite, já que João Dória desponta como favorito. São Paulo tem um peso muito grande dentro dessas prévias, já que ali nós temos 24,2% dos eleitores. Então o João Dória tem sim esse favoritismo. Bom, e só para a gente entender um pouco das prévias do PSDB, poderão votar então o grupo 1, os filiados, geral. O grupo 2 é feito ali dos prefeitos e vice-prefeitos. O grupo 3 tem vereadores e deputados estaduais. E o grupo 4, você tem deputados federais, senadores, governadores, vice-governadores, presidente e ex-presidentes da Executiva Nacional. Cada grupo terá 25% de influência no resultado. Então, se a gente percebe aqui que, senador, o Tasso não será mais a partir de 2023. Presidente, ele hoje em dia não tem a força que ele precisaria ter para ser o escolhido dentro do partido. E aí, governador também não, porque o grupo do Camilo Santana, Cid e Ciro Gomes, eles vão lançar o nome do PDT. Tudo indica hoje que seja Roberto Cláudio, mas há quem diga também que pode ser o Mauro Filho, que é atualmente deputado federal licenciado e secretário do Camilo, o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, ou Evandro Leitão, que é deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Quem tem mais chances hoje é o Roberto Cláudio, é o que melhor aparece nas pesquisas, mas lá no Ceará, o Cid e o Ciro costumam surpreender e lançar nomes que normalmente acabam surpreendendo e sendo eleitos. Agora, não é descartado também a possibilidade de, a depender de como esteja o cenário, até o nome do Cid é ventilado como uma possibilidade, caso o grupo, por exemplo, do capitão Wagner, se o capitão realmente for candidato, seja uma ameaça mais forte ali. Vamos aguardar e ver como que fica essa situação. Então, sobraria para o Tasso alguns cargos de menor expressão. Deputado federal e estadual, certamente ele seria eleito com tranquilidade, mas não sei se ele estaria disposto a ocupar algum desses cargos. A gente volta lá na questão da idade, da saúde, da vontade dele de ficar com a família. Ou um cargo de vice-governador, numa chapa liderada pelo PDT, isso não é ventilado hoje em dia, é apenas uma suposição que eu faço aqui para tentar encaixar o Tasso em algum cenário em 2022. E há quem aponte também de que ele talvez seria um bom nome para vice-presidente, e há quem diga que seria bom até para Ciro Gomes. Eu particularmente discordo, isso aqui claro, numa possibilidade do PSDB recuar de ter o nome do candidato ali, que seria no caso Dória ou Leite hoje, e fechar um apoio para o Ciro. Muitos podem achar que isso é difícil, eu também acho, mas há pessoas influentes dentro do próprio PSDB que não descartam essa possibilidade. Um deles é o próprio Tasso. O Bruno Araújo, presidente do partido, já falou também algo nesse sentido, do PSDB dar um passo atrás, e a figura que polêmica, complicada, Aécio Neves, mas que dentro do PSDB exerce sim uma influência muito forte. E a questão do Tasso ser vice do Ciro, até já me pediram para fazer um vídeo analisando essa possibilidade. Eu não acho que seria uma boa ideia, porque seriam dois do Ceará, não apenas da mesma região. Normalmente se evita pegar dois do Nordeste, dois do Sudeste, mas você pegaria dois do Ceará, então você perderia a chance de atrair um eleitorado de uma outra região, que aí somaria com aquela em que você é forte. Então não vejo muito sentido no Tasso, a não ser pela boa relação que ele tem com setores mais conservadores da sociedade, com parte da elite financeira e do mercado, que seriam importantes para dar uma acalmada nesse medo que o pessoal tem de um possível governo Ciro Gomes. Agora, essa questão também de atrair votos daquela região que o vice faz parte, não colou com a Cátia Abreu, O Ciro teve 7,17% dos votos
em 2018 no estado da Cátia, que é o Tocantins. Bom, meus amigos, então vamos aguardar e ver como ficará a situação de Tasso Gereissati para o futuro. Hoje, tudo aponta para que o Tasso, sim, a partir de 2023, não tenha mais mandato, o que não significa que ele não terá força. Continuará alguém influente nos bastidores da política, assim como nos bastidores do mundo empresarial, junto a um setor em que ele, sim, tem uma voz ativa e muito forte. Meus amigos, é isso. Eu agradeço a todos e até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.